Agora na Supernova Digital, mais um campeão de audiência. Está começando o Super News. Notícias e informação à sua disposição. A informação na medida certa. Fique por dentro das notícias da sua cidade, do estado e do Brasil. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, tudo bem? Está no ar Super News, pela rádio Supernova Digital. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho. Você é muito bem-vindo conosco. Terça-feira, dia 16 de abril. As principais manchetes da edição de hoje. Dupla é presa após assalto ao estabelecimento comercial em Bento Gonçalves. Empurrando carro sem combustível, foragido é preso na BR-116 em Caxias do Sul. Semáforos do entroncamento da RSC 453 com a 122 em Farroupilha estão fora de operação. Cão sobrevive a pauladas e tiro na cabeça no Rio Grande do Sul. Polícia Civil investiga o caso. FEMAÇã recebe cerca de 20 mil visitantes no primeiro final de semana em Veranópolis. Parte de muro desaba e Escola Fundamental de Caxias do Sul suspende aulas nesta terça-feira. CDL Bento Gonçalves promove palestra sobre desafios do novo varejo. Defesa Civil contabiliza distribuição de lonas para 500 casas em Caxias do Sul. Com CEPRO de Bento Gonçalves, divulgações realizadas em 2018. Bolsonaro e Petrobras discutem reajuste de combustíveis. Ainda, deputados questionam falta de professores na rede estadual. Governo prevê salário mínimo de R$ 1.044 com R$ para 2020. Previsão do governo aí para novo salário mínimo para o ano que vem. Vacinação contra a gripe deve imunizar 3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sintonia, obrigado pela audiência. Rádio Supernova Digital. Você é bem informado. Você participa conosco. A trilha identifica também as informações esportivas. Obrigado para você que já vai se ligando conosco. Você fica à vontade para participar em todo o Brasil. CBF encerra curso de capacitação para árbitros de vídeo. Luan volta a treinar com bola no Grêmio. Inter pode ter até 3 modificações para o Grenal de amanhã. Os destaques esportivos também no Super News de hoje. Você fica à vontade para opinar, para participar conosco também. Como está o tempo na sua cidade? Como está o tempo na sua região? Fique à vontade, participe. Falando em tempo... Na Supernova, previsão do tempo. A previsão do tempo na Rádio Supernova. Obrigado para você que já vai se ligando conosco. Também imagens através do Facebook. Você fica à vontade para curtir a página da Rádio Supernova Digital. Você fica à vontade também para curtir a página BM News BR. Olha, um alerta de tempestades para o Rio Grande do Sul foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia na madrugada dessa terça-feira. Segundo o Instituto, houve uma possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros. Ventos intensos que foram de 60 a 100 km por hora e também queda de granizo em algumas localidades.
As regiões que abrangem o alerta incluem o Planalto Sul Catarinense, Litoral Sul Catarinense, Encosta do Sudeste, Serra do Sudeste, Encosta Inferior e o Nordeste do Rio Grande do Sul. Encosta Superior do Nordeste também, Campos de Cima da Serra e também o Litoral Gaúcho. As temperaturas, por exemplo, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, não passam dos 21 graus nesta terça-feira. Na capital gaúcha, Porto Alegre, as máximas não passam de 26 graus. Nós vamos trazer a previsão do tempo agora. A Amanda Sampaio já está se preparando conosco, o pessoal da Clima Tempo. Amanda Sampaio vai trazer essa informação pra gente. Para ampliar, né? Ampliar a previsão do tempo. Pessoal que nos acompanha em todo o Brasil, Milton José já está conosco. Obrigado, Milton. A gente já vai falar de vocês aí que estão participando. Vamos trazer aí a previsão do tempo? Amanda Sampaio participa conosco. Traz a informação direto da Clima Tempo. A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e uma mudança na circulação dos ventos vão estimular a formação de mais nuvens carregadas sobre a região sul do Brasil ao longo desta terça-feira. Por isso, o alerta é para fortes temporais que podem acontecer a qualquer hora do dia sobre a região de Florianópolis e também de Porto Alegre, onde as rajadas de vento podem chegar até 80 km por hora. A chuva também começa desde cedo e pode ser forte em todo o interior gaúcho e catarinense e na região de Foz do Iguaçu e áreas do extremo sul do estado do Paraná. Nas demais áreas do estado, incluindo a capital Curitiba, em grande parte das regiões sudeste, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, dia com sol, calor e a previsão de pancadas de chuva com raios a partir da tarde. Sobre a região de Vitória e também em Salvador, o dia começa com bastante nebulosidade e chuva passageira, mas aos poucos o sol aparece e há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A chuva pode começar desde cedo, também sobre áreas de Sergipe, também sobre a região de Maceió, em toda a faixa litorânea, que vai de Natal, passando por Fortaleza, também sobre São Luís, sobre a capital do Pará, Belém, até áreas do centro-oeste do estado do Acre. Todos esses locais têm risco de temporais que podem acontecer de forma isoladas. Mas uma massa de ar seco vai predominar e garantir um dia com sol, calor e sem expectativa de chuva sobre a região de Campo Grande e Corumbá, até a região de Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul, em toda a faixa clara do interior do estado da Bahia, até áreas do interior do estado de Pernambuco. A mínima prevista em São Paulo é de 19 graus, 20 graus no Rio de Janeiro, máxima de 28 graus em Brasília e 36 graus em Cuiabá. Tá, então a previsão do tempo para todo o Brasil. Você que nos acompanha neste momento na região metropolitana da Serra Gaúcha, termômetro marcando 17 graus e 5 décimos, a umidade relativa do ar em 100%. Vento soprando neste momento a 2 km por hora na direção sul. Super News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Muito bem, esse é o Super News. Obrigado para você que já vai participando conosco, você fica à vontade. O Milton José tá com a gente. O Al Marques também tá com a gente. A Suzane Alves, obrigado, em Contagem, Minas Gerais. Carlos Magalhães está com a gente também, obrigado. Iraide Souza tá conosco, obrigado. Ana Angélica tá conosco também em Fortaleza, no Ceará. Carlos Magalhães, obrigado pela companhia. O Alberto Martins também em Petrolina. A Silvia Teodoro dos Santos. O pessoal segue participando, obrigado pela companhia. O Mário Elias de Menezes em Florianópolis, Santa Catarina, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Vamos ver quem mais participa conosco. O Adriano Rabaioli, em Encantado, Rio Grande do Sul, obrigado. A Janes Arruda, a tia da pipoca, tá com a gente, obrigado. A Jaqueline Banhara, do Notícias de Bento, tá com a gente também, obrigado pela companhia. Obrigado pela parceria de sempre. A Jaque, o Marcelo. A Miriam Ramos está com a gente também, obrigado pela companhia. A Nathalie Ché, a Janes Arruda, né? O Dimas Ribeiro, Alexandra Hags, Gustavo Morandi, a Josi Strapazon está com a gente também. Enfim, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho.
Você participa conosco em todo o Brasil. É a Rádio Supernova Digital, esse é o Super News. É notícia, é informação à sua disposição. Você fica à vontade para falar de onde você está falando, de onde você está participando conosco. Olha, o Mário Elias Menezes, em Florianópolis. A Clotilde está com a gente em Guarulhos, São Paulo. Obrigado. Josélia do Carmo Vasconcelos, no Rio de Janeiro, está com a gente também. Douglas Vieira, em Curitiba, de onde o Lula está preso. Douglas Vieira, obrigado pela companhia. A Verinha está com a gente também. Em Maricá, ela que é de Governador Valadares, está com a gente. O Léo Alves Silva, em Lajeado, Rio Grande do Sul. Obrigado pela audiência. O Sérgio, a Juraci, está com a gente também. Neucir Cita tá com a gente, obrigado. Você vai participando, você fica à vontade. A Verinha, a Vera aí sempre conosco também, de segunda a sexta-feira, né? Você fica conosco aí, participa sempre com a gente. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, é o Super News. Olha, parte de um muro nos fundos de uma escola de ensino fundamental, a escola Atílio Pinguelo, entre os bairros Diamantino e Desorze, desabou por conta de um temporal no final de semana em Caxias do Sul. Como medida cautelar de segurança para os cerca de 140 crianças que frequentam a instituição, a direção optou por suspender todas as atividades nesta terça e quarta-feira. A estrutura cedeu com a força da água e corre risco, inclusive, de desabar. Tapumes estão sendo instalados no local há 2 anos, conforme a diretora Glaucia Helena Gomes, por conta do deslocamento, né, do muro. Segundo ela, a decisão de suspender as aulas é do grupo escolar, para não colocar os alunos numa situação de perigo. Ainda falando do temporal, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Habitação de Caxias do Sul distribuíram lonas para cerca de 500 casas após o granizo do sábado, dia 13. Essa é a contagem mais atual da Defesa Civil de Caxias do Sul, que segue levantando os danos causados pelo temporal. Então, cerca de 500 lonas já foram distribuídas em Caxias do Sul. A Vanilda Abreu tá com a gente, em Bento Gonçalves, obrigado. Neucir Cita, em Putinga, Rio Grande do Sul. A Lorena Vieira, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também tá com a gente, obrigado. Você fica à vontade, viu? Participe conosco. O Elias Alves de Lemes, em Bento Gonçalves, acompanhando a programação. A Ercide Vargas está com a gente, né? Obrigado, Ercide Vargas. A Janes Arruda. Olha, pessoal, em todo o Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, acompanhando as informações aqui do Super News. Olha, além da chuva da manhã desta terça-feira e dos buracos, a inoperância dos semáforos do cruzamento da 453 com a 122 em Farroupilha exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam nessa região. O ponto conhecido como Trevo da Tramontina é um dos cruzamentos mais movimentados da região da Serra Gaúcha. Inclusive, equipes do Departamento de Trânsito de Farroupilha se mobilizavam para realizar o conserto desses equipamentos. A expectativa é que eles voltassem a operar em pouco tempo, mas não foi informada a previsão e nem horário. No início da manhã, os semáforos de acesso ao bairro Desvio Rios também, na 453 em Caxias do Sul, estavam em amarelo piscante. Por volta das 8h30, porém, os equipamentos já haviam sido consertados pela equipe de semáforos da Secretaria de Trânsito de Caxias do Sul.
Nós estamos com o Super News, é notícia, é informação à sua disposição. Você participa conosco em todo o Brasil, fique à vontade. A gente vai trazer uma informação aqui do Concepro, que divulga ações realizadas em 2018 em Bento Gonçalves. A gente entrevistou José Carlos Orteia, a gente vai trazer essa reportagem agora aqui para o nosso ouvinte, pessoal que nos acompanha também através do Facebook. Super News, sempre de segunda a sexta-feira. Vamos lá acompanhar essa matéria do Concepro. Muito bem, nós estamos aqui com o José Carlos Orteia, presidente do Concepro, biênio 2019-2020, né, presidente? Fazendo um balanço, já apresentando os números relativos a 2018. Compra de viaturas, auxílio aí aos policiais militares, policiamento comunitário, enfim, coisa que o Concepro vem seguidamente dando apoio, até sendo um modelo para o restante do estado do Rio Grande do Sul. Este balanço que a gente já pode apresentar aos nossos telespectadores, ao pessoal que nos acompanha também através da rádio, esses números, o que o senhor pode destacar? Sem dúvida, Bruno, muito positivos. Eu acho que o Concepro está fazendo aquilo que é o seu objetivo, de apoiar a segurança pública. Então, veja bem, com o apoio de toda a nossa comunidade, com o apoio de alguma coisa da Prefeitura em função da Zona Azul, o repasse do percentual e mais as buscas dos projetos junto aos órgãos federais, às VECs, nos termos de conduta, enfim. Então se busca tudo que é possível para poder habilitar a nossa segurança da cidade para que possam dar um bom trabalho. Eu acredito que o ano foi excelente, eu acho que nós atingimos belos projetos, bons resultados, né? E queremos continuar nessa linha, queremos crer que vamos conseguir ainda avançar mais. Bom, foram viaturas, né? Me confirma se eu estiver errado, equipamentos para a Brigada Militar, câmeras de monitoramento entraram também ou não? Câmeras de monitoramento é um projeto agora, nós vamos trabalhar isso na sequência, em função que estamos aguardando realmente a vigorar a Lei 15.224, que instituiu o PSEG. Então estamos aguardando isso para poder ser trabalhado, mas foram compradas viaturas através do CISGA, né? Equipamentos, enfim, diversas ações foram feitas, que inclusive em seguida o nosso presidente de 2018, que ele vai fazer a demonstração. Mas foi muito positivo e quero crer que nós vamos dar andamento nisso e teremos certeza grandes feitos aí para a segurança pública. Bom, quanto à arrecadação do imposto de renda neste ano, juntamente com o IPTU, né, que era cobrada aquela taxa de R$15, deu um pouco a menos do que nos anos anteriores. Como trabalhar com essa margem um pouco menor do que nos outros anos? Olha, os R$15 ali do IPTU era uma contribuição espontânea, né? Nós carregamos os 72 mil carnês, né? Todos eles tinham embarcado essa contribuição espontânea. Evidentemente que ele deu em torno de 3% dos carnês, né? Mas eu acredito que nós precisamos, Bruno, fazer uma divulgação ainda maior, né? Não teve esse tempo apropriado para fazer a população entender a que se destinava. Foram 28 mil e poucos que a gente recebeu, né? Um belo valor, sem dúvida, descontando todas as despesas, a impressão, sobrou em torno de 20 mil. É pouco para aquilo que podia ser? É pouco. Mas foi um belo valor que vai nos ajudar. Nós queremos crer que nós agora, na edição deste ano, no final do ano, que depois vem o IPTU, nós queremos divulgar melhor, fazer a população entender a que se destina, que todos podem contribuir. Veja bem, no caso de for R$15, não foi pelo valor que fizeram a menos. E sim, acho que faltou uma divulgação maior. E aí a gente se incluímos com culpados disso também, né? Que não tivemos tempo hábil. Nós queríamos crer, antes ter a certeza realmente que fosse acontecer, né? A partir do momento que tivemos a confirmação por parte da Prefeitura, né? Que isso era possível, Prefeitura, Promob, Gráfica, Banco, tínhamos que alinhar tudo isso. Quando tivemos a certeza, saímos para a divulgação. Mas aí o tempo foi muito exíguo, então eu acredito que isso foi o motivo de ter arrecadado um percentual a menor do que esperado. Bom, então já aproveitando essa oportunidade, na sua opinião, então, faltou um pouco de divulgação. A importância do Bento Gonçalvense contribuir já no próximo ano, então, já começando a divulgar, então, para o Bento Gonçalvense contribuir com essa taxa de R$15, a importância para o Concepro de cada contribuição. Sem dúvida. Todos são muito bem-vindos, né? Então nós queremos
conclamar ao povo de Bento Gonçalves que essa campanha deverá acontecer novamente, deve ser sistemática, né? Então que esteja preparado. E a que se destina? Né? O pessoal muitas vezes faz confusão, é carregado no carnê do IPTU, mas ele só está carregado aí para chegar ao contribuinte, ele não tem nada a ver com a prefeitura. Então tem que saber disso, né? Área azul não é do Concepro, a área azul é da prefeitura que nos repassa um percentual para as bolsas de alimentação aos brigadianos e aos policiais civis. Então a população sabendo disso, eu tenho certeza que vai passar a contribuir ainda mais. E o Concepro de Bento Gonçalves sendo modelo para o restante do Rio Grande do Sul, presidente? Eu acredito que sim, o Concepro de Bento Gonçalves, há praticamente 40 anos que existe, onde se iniciou os Concepros, eu acredito que a gente procura fazer um bom trabalho, onde serve de exemplo para todo o Estado, enfim, e o pessoal nos copia, nos pergunta, e está sempre ali, inclusive a federação nos acompanha muito e nos diz que realmente a Fundação Concepro de Bento Gonçalves, ela é um case na questão do auxílio à segurança pública. Aí, José Carlos Ortega, presidente do biênio 2019-2020 do Concepro. Muito obrigado. Você que participa conosco, esse é o Super News. Notícia e informação à sua disposição. Você fica à vontade para participar conosco, né? Audiência qualificada em todo o Brasil. A gente vai para o intervalo, já volto com mais informações. Entre as informações que a gente vai destacar no próximo bloco, hein? Bolsonaro e Petrobras discutem reajuste de combustíveis. E ainda, deputados questionam falta de professores na rede estadual no Rio Grande do Sul. E ainda, uma notícia para você para o ano que vem, hein? Governo prevê salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Fique ligado, essas informações já após o intervalo no Super News. Continue participando conosco. Super News. Apresentação Bruno Mesomo. Você quer fazer a festa de aniversário, casamento, formatura ou eventos empresariais? Contrate Delícias de Imigrante Gastronomia e Eventos. Temos um espaço localizado no bairro Santa Marta, Rua Venâncio Fiamete, Bento Gonçalves. E mais, levamos o buffet até o local da sua festa com estrutura e equipe completa. Delícias de Imigrante. Fone ou WhatsApp 996436525 ou 991283012. CJP Construções em geral. Casas de madeira pré-fabricada em alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha, com ótimo prazo de entrega em todo o estado do Rio Grande do Sul. Casa pré-fabricada de eucalipto montada a partir de 18 mil. Negociações facilitadas, como aceitação de carro como parte do pagamento, parcelamento em 12 vezes ou financiamento em 48 vezes. CJP Construções. Atende pelo telefone e o WhatsApp 54 999 35 4620. Não perca tempo e faça seu orçamento. CJP Construções, concretizando sonhos. Super News. Apresentação Bruno Mesomo. Legal, nós já estamos de volta. Esse é o Super News, edição desta terça-feira, dia 16 de abril. Como prometido, trago para você aqui informações porque o Bolsonaro e a Petrobras estão reunidos aí discutindo o reajuste de combustíveis. Quem vai trazer essa informação é Yuri Hudson. O presidente da República, Jair Bolsonaro, se reúne nesta terça-feira com ministros e com o presidente da Petrobras para discutir o reajuste ao óleo diesel. Na sexta passada, Bolsonaro admitiu que agiu pessoalmente para vetar o reajuste de 5,7% ao combustível previsto pela petrolífera. Olha, o que aconteceu? Eu liguei para o presidente, sim, eu me surpreendi com o reajuste 5,7%. Eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado. Já falei que eu não entendia de economia, quem entendia afundou o Brasil, e eu estou preocupado também com o transporte de carga no Brasil, com os caminhoneiros. Para muito, a decisão do presidente trouxe incerteza ao mercado financeiro e naquele mesmo dia derrubou o valor de mercado da Petrobras em 32 bilhões de reais.
Para conter a crise de confiança, o ministro da Economia Paulo Guedes, que estava fora do Brasil, afirmou que tudo poderia ser conversado. Uma sinalização para o fim de uma possível interferência do Planalto na Petrobras. Eu acho que o presidente tem muitas virtudes, fez muita coisa acertada e ele já disse que não conhece muita economia. Então, se ele eventualmente fizer alguma coisa que não seja muito razoável, eu tenho certeza que nós conseguimos consertar. Uma conversa conserta tudo. Nesta segunda, Guedes e Bolsonaro se reuniram no Palácio do Planalto. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, também se encontrou com o chefe da Casa Civil. Já nesta terça, a reunião será ampla. Os ministros e Castelo Branco se encontram com Bolsonaro. A expectativa é de que, a partir da reunião, tenha a atualização da política de reajustes de preços ou até um subsídio do governo para barrar reajustes que ensejam em uma possível paralisação dos caminhoneiros, o maior temor do Palácio do Planalto no momento. De Brasília, Yuri Hudson. Ok. Obrigado, Yuri Hudson, pelas informações, pela gentileza. Deputados questionam falta de professores na rede estadual do Rio Grande do Sul. Christian Costa. A falta de professores na rede estadual de ensino preocupa a comunidade gaúcha. Por isso, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa promoveu, nesta segunda-feira, uma audiência pública para abordar o tema. Conforme relatos que chegaram ao conhecimento dos parlamentares, muitas escolas ainda estão sem profissionais para todas as disciplinas. O diretor da escola Nova Sociedade, do município de Santa Rita, informa que faltam professores na área de matemática e educação física, além de orientadores e supervisores escolares. Cícero Marcolan destaca que já solicitou os profissionais à Secretaria Estadual de Educação. Esses pedidos foram feitos no começo do ano, em janeiro. Então é muito demorado, é muito burocrático e na prática não se consegue resolver os problemas e as escolas estão abandonadas. O diretor do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Educação justifica que a falta de professores é em virtude do número de aposentadorias, licenças e reorganização de turmas. José Adilson Antunes argumenta que neste ano já foram realizados 424 contratos emergenciais novos e quase 200 estão em análise. A demora realmente é no trâmite do sistema, na análise dos quadros e, obviamente, no chamamento das pessoas que às vezes querem, às vezes não querem, às vezes dizem que sim, vão lá assumir a vaga e não querem mais, porque a escola não é no centro, ela é no bairro e assim sucessivamente. O deputado Issur Koch, dos progressistas, foi o proponente do debate. Ele confessa que saiu frustrado do encontro, pois esperava uma proposta mais objetiva para resolver o problema da falta de professores. Nós esperávamos uma posição diferente da SEDUC, o mínimo uma posição de reconhecimento do problema e de dizer que estariam debruçados sobre o problema para a sua solução. Mas infelizmente o que nós ouvimos foram desculpas, muitas delas sem o mínimo de consistência, nos trouxeram, apresentaram problemas que nós já conhecíamos e infelizmente a solução, que só pode partir deles, não chegou a essa mesa. Então, já que não tem a solução nessa esfera, iremos buscar hierarquicamente quem está acima deles, que será a Casa Civil e o governador do estado. Ainda de acordo com o Issur Koch, no encontro com o chefe da Casa Civil também vai ser solicitado a homologação de turmas que ainda não se encontram cadastradas no sistema da Secretaria de Educação. De Porto Alegre, Christian Costa. Obrigado, Christian Costa, pelas informações. Olha, para você trabalhador que ganha um salário mínimo, essa informação é para você, hein? O ano que vem pode chegar a R$ 1.040. Yuri Hudson, direto de Brasília, vai trazer esse destaque pra gente. A equipe econômica do governo de Jair Bolsonaro divulgou nesta segunda-feira o projeto com a previsão orçamentária para 2020. Na LDO, o executivo propôs um salário mínimo de R$ 1.040 para 2020. Se aprovado pelo Congresso, essa será a primeira vez que o mínimo ficará acima da marca de R$ 1.000. O valor representa um aumento de R$ 42 em relação aos atuais R$ 998. Mas, se Bolsonaro tivesse mantido a regra de cálculo vigente até este ano, o salário mínimo subiria para R$ 1.050 em 2020. Como o reajuste foi apenas pela inflação, na prática, o salário mínimo não teve um aumento real. O líder do PSOL, Ivan Valente, criticou a medida. Acaba de congelar o salário mínimo. Isso faz parte de uma política
Na PEC também querem desconstitucionalizar a questão do salário mínimo, inclusive no BPC. A proposta da LDO não prevê concursos não autorizados e nem reajustes novos para servidores no próximo ano. A meta de resultado fiscal para 2020 ficou em um déficit, ou seja, negativo, em 124 bilhões de reais. De acordo com o governo, esse déficit diminuirá para 68 bilhões de reais em 2021 e 31 bilhões em 2022. De Brasília, Yuri Hudson. Muito obrigado, Yuri Hudson. A gente vai trazer agora informações. Bombeiros do incêndio que atingiu a Catedral de Notre Dame, em Paris. Vamos trazer essas informações agora aqui no Super News. Você participa conosco. A locomoção por lá tá complicada, ela já é complicada, como o Favalli e a Sônia estavam falando. É um momento agora das pessoas também, muita gente voltando para suas casas, um trânsito já caótico numa segunda-feira em Paris. E agora com essas chamas, a gente vê imagens, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros está no local. A Lívia, moradora de Paris, mais cedo nos falou que ela tinha visto helicópteros. A gente só não sabe que helicópteros são esses. É claro que ela, no primeiro momento, imaginou que era também das autoridades. Enfim, a gente sabe da dificuldade dos bombeiros chegarem até essa, que é uma das igrejas mais visitadas do mundo todo, como a Sônia e o Favalli também estão falando. Paris, na Europa como um todo, né, uma cidade histórica, com muitas coisas, muitos monumentos antigos, e passava nesse momento por uma reforma. Derla tem outras informações, novas informações pra gente, Derla? Pois é, Paulo, uma confirmação das imagens que a gente estava vendo. A gente viu aquela imagem onde algo parece desabar ali meio às chamas, e há confirmação oficial aqui dos bombeiros que sim, o que se temia é verdade. Uma das torres ali da Catedral de Notre Dame desabou ali em meio a esse enorme incêndio. Então, algumas pessoas já estavam dizendo aqui pra gente que isso haveria acontecido, mas como há muita fumaça, nós estávamos esperando a confirmação oficial. A gente conseguiu confirmar com os bombeiros. Uma das torres não aquelas duas que ficam na frente, mas uma que fica um pouco mais atrás da igreja, mais afastada, essa que desabou. A gente viu agora há pouco em uma das imagens, e a confirmação é de fato essa. Caiu realmente essa torre aí da Catedral de Notre Dame. Pois é, obrigada, Derla. Era o que a gente estava comentando, lamentando e esperando que não fosse verdade, né, Favalli? Pois é. Como a gente falou aqui agora há pouco, a Catedral de Notre Dame, ela levou mais de 200 anos para ser concluída. Ela foi construída em etapas. As últimas foram aquelas torres da frente, que fazem a fachada e são a imagem mais característica, mais tradicional da Notre Dame. Só que no meio da nave, a nave, aí para quem conhece a tradição cristã, é a parte onde fica o altar, onde ficam os bancos, onde os fiéis ficam sentados para assistir uma missa, por exemplo, e as celebrações católicas. Ela é a nave, é a parte mais longa de qualquer igreja. No meio dessa nave tem essa estrutura que eles chamam de pináculo. É como se fosse uma espécie de uma torre bem fina, como se fosse uma torre de observação, na verdade, e ela, nessas imagens, que são um pouco anteriores ao momento que nós estamos agora, está completamente tomada pelas chamas. A sequência dessa imagem é o desabamento desse pináculo, dessa torre, que obviamente no desenho original, na arquitetura original, era apenas um dos pontos de orientação da nave da catedral. Servia ali como um ponto de observação da parte externa, e com o passar dos anos, com o avanço da tecnologia, por exemplo, foi instalado naquele ponto, que é a parte mais alta da catedral, um para-raios. Mas obviamente que no desenho original do século XII, no ano de 1130, não tinha essa estrutura. Foi colocada ao longo dos anos, ela foi terminada em 1345. E claro, com o avanço da tecnologia, aproveitou-se então que era o ponto mais alto da catedral e instalou-se um para-raios para evitar qualquer queda de raio que desse um incêndio dessas proporções, por exemplo. Essa estrutura é baseada num sótão, como estamos falando aqui, todo de madeira. O sótão já perdeu a sua sustentabilidade e essa torre caiu. Ou seja, agora o processo de reconstrução, o restauro da Notre Dame vai
ficar muito mais complicado. As chamas tomaram o sótão, o telhado, a fumaça é um impeditivo para a gente conseguir observar melhor a extensão dos estragos, mas obviamente você não precisa ser nenhum engenheiro civil para entender que o desabamento de uma estrutura grande, pesada, claro que afetou a parte inferior da igreja. A gente vai ter que esperar um pouco mais para sabermos as extensões dos estragos, a exata extensão do estrago. A gente já consegue imaginar que foram muito grandes dos estragos, mas obviamente não precisa ser nenhum engenheiro civil para entender que o desabamento de uma estrutura grande, pesada, claro que afetou a parte inferior da igreja. A gente vai ter que esperar um pouco mais para sabermos as extensões dos estragos. Essas obras, elas realmente são necessárias. Até agora, claro que a investigação ela tem que ser feita, mas se acha, as autoridades se pensam que começou nessas obras. E eu me lembrei muito da Sagrada Família em Barcelona, que é uma igreja eternamente em obras. Isso não quer dizer que seja realmente isso que tenha provocado o incêndio, porque geralmente isso, quando acontece na Europa, é muito comum, porque são obras antiquíssimas. Essa é a grande característica da Europa, de se guardar a história, e também é algo muito comum. Então não se dá para se condenar totalmente essas obras nesse momento, Favale? Eram ainda necessárias. Mais, você fez um paralelo muito interessante da Sagrada Família na Espanha, que também, assim como a Notre Dame, levou séculos para ser concluída. A vantagem, se é que existe uma vantagem numa situação catastrófica como essa, Paula, é que a Sagrada Família está num ponto de mais fácil acesso aos corpos de bombeiros, por exemplo, as equipes de resgate, as equipes de combate a incêndio. É o que não acontece na Notre Dame. Então, o isolamento geográfico, vou exagerar um pouco aqui, não é uma questão de isolamento, mas o fato da dificuldade de você levar um carro, um caminhão para aquele ponto, demorou o primeiro combate, que é fundamental para o controle da expansão das chamas, e isso levou a esse incêndio de grandes proporções. Agregado a isso, parte da estrutura da Notre Dame é feita de pedra, a outra parte é feita de madeira e de telhas muito antigas. Falou na comparação da Notre Dame com o Brasil, quando o Brasil foi descoberto, quando chegaram as primeiras caravelas portuguesas, a Notre Dame já tinha 250 anos. Então vocês entendam como é uma tecnologia, um material, uma matéria-prima muito antiga, por conta de ser um patrimônio histórico da humanidade e mantido ali com muito cuidado pela Arquidiocese Francesa, pelo governo francês de um modo geral, toda essa estrutura originária foi mantida a maior parte dela. Então essa madeira que está queimando, ela tem 850 anos. Agora eu vou conversar com o Pablo Avelar, que ele é um brasileiro que está morando em Paris. A gente conversa agora ao vivo com ele. Pablo, primeiro, boa tarde. Lamento muito que você esteja em Paris e a gente está vendo essas cenas aí muito tristes. Eu gostaria de saber onde você está, se você está perto aí da Notre Dame, o que está acontecendo aí nesse momento. Sim, boa tarde. Sim, infelizmente eu tô perto da Notre Dame, estou em uma das pontes que dá acesso à Ilha de la Cité, onde está localizada a Catedral de Notre Dame. E estava aqui no centro de Paris, eu moro aqui, vim encontrar um amigo e estava comprando umas coisas quando vi uma movimentação enorme dos bombeiros e da polícia e uma nuvem de fumaça enorme, mas nunca passou pela minha cabeça que pudesse ser a Notre Dame. E eu ia justo para o metrô, que era caminho, eu tinha que passar por aqui, próximo de Notre Dame, para pegar o metrô e voltar para casa, quando eu vi essa cena e desde então eu estou aqui parado sem acreditar no que estou vendo. Eu e todo mundo, a cidade parou em função disso, que é um horror realmente. Pois é, Pablo, eu imagino, estou vendo que você está até emocionado. Tem muita gente atrás de você, que são moradores, turistas como você aí. E essas pessoas são pessoas que estão tendo realmente dificuldade para voltar para casa, porque o transporte público está mais parado, porque o trânsito está mais complicado, já que é difícil acesso, os carros de bombeiros têm que passar por aí. Ou realmente são as pessoas olhando essas chamas e não acreditando no que está acontecendo? Olha, eu acho que aqui já não há diferença entre parisienses e turistas nesse momento. Os turistas estão aqui e não conseguem entender o que. Bom, foram fatos, que chamam a atenção. A gente segue por aqui com o Super News. Olha, a troca de documento oficial por e-mail é tendência em instituições. A Priscila Pasco
vai trazer esse destaque pra gente aqui no Super News desta terça-feira, dia 16 de abril. Na rotina de algumas instituições é comum a troca de documentos oficiais. Nestas ocasiões é preciso, por exemplo, comprovar o recebimento de papéis, garantindo também assinaturas e notificações. Contudo, esses processos burocráticos, além de gerarem gastos, também exigem tempo e aumentam a emissão de resíduos sólidos. Por isso, o coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Rio Grande do Sul tem apostado em convênios que priorizam a troca de documentos oficiais por e-mail. Para Daniel Martini, o novo modelo oferece agilização. Vivemos numa sociedade diferente hoje de anos atrás e nós precisamos acompanhar essa tendência. E assim como já firmamos termo de cooperação com esse objetivo com outros órgãos, outras entidades, nós ainda queremos expandir e temos amplas possibilidades em todas as áreas para firmar outros termos de cooperação para termos acesso à informação de uma forma muito mais ágil, rápida e segura também. No caso do Ministério Público, o promotor explica: para que uma requisição ou notificação sejam feitas, é preciso uma prova robusta de que houve essa entrega ao destinatário. Portanto, a simples troca de e-mail não pode ser considerada um procedimento oficial. Ela só adquire seriedade caso haja respaldo institucional entre as entidades envolvidas. Conforme a Lei de Ação Civil Pública, é crime não atender às requisições do Ministério Público. De Porto Alegre, Priscila Pasco. Ok, obrigado Priscila Pasco pelas informações. Olha, a vacinação contra a gripe deve imunizar 3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. Karine Bordim tem os destaques. A campanha nacional de vacinação contra a gripe acontece até o dia 31 de maio. Fernanda Córdova, enfermeira e chefe da Unidade Básica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, explica qual o público-alvo da campanha, que no Rio Grande do Sul deve imunizar mais de 3 milhões de pessoas. São as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias pós-parto, professores, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas com doenças crônicas, profissionais do sistema prisional, adolescentes em medidas socioeducativas e pessoas privadas de liberdade. A vacina protege contra 3 tipos de vírus, 2 da influenza A e 1 da influenza B, que tem características fortes de mutação, motivo pelo qual a vacina deve ser feita anualmente. São os vírus que causam maior taxas de mortalidade, nessa população-alvo e taxas de complicações. É uma vacina que tem que ser feita anualmente, porque o vírus ele tem uma característica muito forte de mudar sua constituição, e isso faz com que eu, que recebi a vacina do ano passado, não estou imunizada para esses vírus que estão circulando esse ano. Fernanda comenta sobre os grupos contrários às vacinações e o risco de doenças que já foram erradicadas voltarem ao Brasil. A gente tem uma orientação, dentro do Ministério da Saúde de vacinação, que as vacinas são seguras, que elas são importantes. Por exemplo, sarampo, que era uma doença que tinha sido erradicada no Brasil, a gente voltou a ter casos. E a vacinação ela é importante porque é a nossa principal forma de prevenção. As vacinas podem ser feitas em qualquer unidade de saúde. Nesta primeira fase, serão imunizadas crianças de 0 a 6 anos e gestantes. A partir do dia 22 de abril, todo o público-alvo da campanha poderá receber a dose. Do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, Karine Bordim. Obrigado, Karine Bordim, pelas informações. A gente vai para o intervalo e volta já com informações da segurança pública. Não sai daí. Super News. Bruno Mesomo. Nos dias atuais, a correria do dia a dia exige que a comida seja feita com carinho, agilidade e qualidade. Por isso, a Fidari Alimentos pensa no cliente e produz filés de frango e de carne suína, filés de coxa e sobrecoxa recheada com bacon e corte de aves temperadas. É simples, só colocar no forno ou na churrasqueira e assar. Uma forma rápida e prática, sem precisar perder tempo temperando o alimento. Nossos produtos foram desenvolvidos para o
oferecer o melhor em sabor, qualidade e praticidade para você. Fidari Alimentos, ideias que fazem a diferença na hora de apresentar um prato perfeito. A Fidari está presente nos principais supermercados e açougues de Bento Gonçalves e região. Com mais de 20 anos de mercado, a Itaúnet é o primeiro provedor de internet na cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Você exige uma internet rápida com qualidade e suporte personalizado? A Itaúnet tem os melhores planos: internet banda larga, via rádio e fibra ótica para os mercados corporativo e residencial. Planos em condomínios com excelentes preços. Navegue na internet, veja filmes e ouça músicas muito mais rápido. Itaúnet, Rua Xingu 892, bairro São Bento. Ligue 2105-1780. Grupo Itaúnet, há mais de 20 anos conectando soluções. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta ao Super News. Olha, um cãozinho comunitário foi vítima de maus tratos animais em Nova Hartz. Esse crime aconteceu no sábado, quando o Sorriso, como ele é chamado pelos cuidadores, foi atacado a pauladas e teve a ponta do pênis cortada fora, e para ficar ainda mais monstruoso, o ataque ele levou um tiro na cabeça. Apesar da violência, o animalzinho sobreviveu e segue internado. Uma defensora dos animais, que não quer ter o nome divulgado, diz que recebeu a denúncia por volta das 16 horas. Ela disse que testemunhas relatam que o agressor foi um gerente de um mercado no bairro Vila Nova, em Nova Hartz. A empresa rapidamente se prontificou a ajudar, porque não apoiam essa ideia, né, esse tipo de ato cruel. Conforme o delegado Fernando Pires Branco, 2 homens estavam na delegacia acompanhados de seus advogados e negaram as agressões. A história, inclusive, viralizou nas redes sociais e já há várias pessoas querendo adotar o cãozinho. O funcionário foi afastado desse mercado. 2 jovens foram presos após roubo a estabelecimento comercial na tarde de ontem no bairro Imigrante, em Bento Gonçalves. Conforme a ocorrência, a Brigada Militar foi informada sobre um roubo no bairro Planalto e passaram a efetuar buscas pelos responsáveis. Eles foram localizados 1 hora depois na rua Joaquim Pedro Salgado Filho por uma equipe da patrulha escolar. Os suspeitos, ao visualizarem a viatura, fugiram em direção ao matagal. Houve uma perseguição a pé até que conseguiram realizar a abordagem. Com eles, foi encontrado um notebook, uma faca e R$53 em dinheiro. Os jovens de 20 anos com antecedentes por roubo a pedestre e ameaça, e outro de 19 anos com passagens por furto, receptação e roubo, foram presos. Os objetos e os presos foram reconhecidos pelas vítimas do roubo. Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia de polícia para registro, ficando então à disposição da justiça. Obrigado para você que participa, que acompanha a nossa programação. Super News, notícia e informação à sua disposição. E olha, um foragido da justiça foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em Caxias do Sul. Esse fato no quilômetro 153 da BR-116, no bairro São Leopoldo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes viram um homem de 27 anos empurrando um veículo que ficou sem combustível. Para chegar até o posto de combustíveis, localizado na rótula da Avenida São Leopoldo. Ao abordar este homem, que estava sem documentos, e após ele se identificar, os policiais consultaram o sistema e constataram que ele estava foragido da justiça. E uma mulher foi detida por tráfico de drogas no início da noite de ontem em Caxias do Sul. Segundo a ocorrência policial, esse flagrante ocorreu na Rua no bairro Belo Horizonte. Por meio de uma denúncia anônima, a polícia se deslocou até a moradia para verificar se era um ponto de armazenamento de droga. Uma mulher tentou jogar fora de casa uma bolsa laranja com dinheiro e cocaína. A polícia, ela afirmou que não revendia droga, apenas guardava o pedido de traficantes e repassava para um motoboy. Além de 690 gramas de cocaína e dinheiro, foram encontrados um radiotransmissor da Brigada Militar e também 2 celulares. A mulher de 42 anos foi levada algemada à delegacia. As notícias, as informações da segurança pública aqui no Super News. Você segue participando conosco, grato pela audiência, grato pelo carinho. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
Rádio Supernova Digital. A gente vai para o intervalo e já voltamos com mais destaques, mais informações daí esportivas, projetando o Grenal de amanhã, final do Campeonato Gaúcho. Não desgruda, fica aí. Super News, de segunda a sexta-feira. Hoje, terça-feira, dia 16 de abril. Super News. Bruno Mesomo. CJP Construções em geral. Casas de madeira pré-fabricada em alvenaria com o melhor custo-benefício da Serra Gaúcha, com ótimo prazo de entrega em todo o estado do Rio Grande do Sul. Casa pré-fabricada de eucalipto montada a partir de 18 mil. Negociações facilitadas, como aceitação de carro como parte do pagamento, parcelamento em 12 vezes ou financiamento em 48 vezes. CJP Construções. Atende pelo telefone e o WhatsApp 54 999 35 4620. Não perca tempo e faça seu orçamento. CJP Construções, concretizando sonhos. A loja SGAB deseja uma feliz Páscoa a todos, celebrada com muita alegria. Confira nossas sugestões de presentes, toda a linha de vestuário adulto e infantil da nova coleção Outono-Inverno 2019. E é claro, temos os deliciosos chocolates de Gramado. Esperamos por você. Na Rua Pedro Maranhão 51, bairro Progresso, Bento Gonçalves. Fone 3452-3080. Loja SGAB. Super News. Apresentação: Bruno Mesomo. Já estamos de volta, é o Super News. É notícia, é informação? Você encontra aqui, Super News, de segunda a sexta-feira na Rádio Supernova Digital. Super News, a gente vai trazer informações de esportes. Na Supernova Esportes. Até porque a trilha identifica, né? As informações esportivas sempre aqui no Super News. Grêmio deve tomar iniciativa em Grenal decisivo da Arena. Tricolor vai investir na posse de bola e na agressividade, característica em jogos dentro de casa. O empate no Beira-Rio e a necessidade das duas equipes de vencer o clássico amanhã na Arena para ficar com o título naturalmente cria um ambiente de tensão para o jogo de volta. Se no primeiro jogo, no primeiro duelo, o clima dentro de campo foi de amenidade entre os dois times, ontem algumas declarações trataram de esquentar o jogo da final. O Grêmio não deve mudar sua postura na Arena, como de costume vai tentar se sobressair na posse de bola e propor o jogo. O Tricolor tem mais do que a chance de um título no jogo de amanhã, né? A equipe tem a chance de conquistar um bicampeonato gaúcho. Além disso, pode encerrar a competição de forma invicta. O Luan voltou a treinar com bola no Grêmio. O atacante estava afastado dos trabalhos do grupo desde o dia 5 de abril. O treino do Grêmio de ontem teve uma novidade. O atacante Luan voltou a trabalhar com bola com o restante dos companheiros no CT Luiz Carvalho, que acaba criando uma dúvida sobre a participação dele no Grenal, que vai decidir o Campeonato Gaúcho amanhã. A gente vai trazer informações. CBF encerra curso de capacitação para árbitros de vídeo. Felipe Esboril tem esse destaque. Falta muito pouco para o Campeonato Brasileiro começar.